Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um Talk 77, o Talk 77 que é o nosso programa aqui no YouTube para a gente poder conversar sobre bons livros. Esse é o segundo livro de 2024 que eu estou trazendo aqui para vocês nesse canal e o livro que eu escolhi é esse aqui, ó, um livro de T.D. Jakes chamado Esmagado, cujo subtítulo é Deus transforma pressão em poder. É um livro muito bom, foi o segundo livro que eu li esse ano de 2024 e resolvi trazer ele aqui para vocês, para a gente poder conversar um pouco, ver alguns dos aprendizados e trazer ainda uma mensagem, um insight em cima dos aprendizados que eu tirei desse livro. Fechou? Antes de começar, quero deixar aquele breve aviso. Se você puder, deixe o seu gostei aqui nesse vídeo, é de graça, você não paga nada por isso e é muito importante para a gente porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele passa a entregar para mais pessoas. E também se inscreva no canal, vai ser importante para a gente ter vocês inscritos no nosso canal para que todo vídeo que a gente postar você receba e você fique atualizado por tudo que estamos produzindo aqui. Fechou? Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui na introdução desse livro, vamos falar um pouquinho sobre a mensagem que está escrita aqui, a mensagem que o autor traz nesse livro, para a gente poder entrar nos aprendizados. Eu separei, como de costume, 5 aprendizados, 5 frases, e em cima de cada uma dessas frases, desses aprendizados, eu vou tentar me aprofundar um pouco mais para trazer uma mensagem para vocês, trazer um aprendizado em cima disso. Fechou? Então quero começar falando sobre a ideia do livro, falar um pouquinho realmente sobre o livro de uma maneira geral. Basicamente, a ideia do livro, eu escrevi aqui uma frase que eu acho que simboliza realmente a essência dessa mensagem do livro, que é: lugares esmagadores também revelam que há mais na nossa vida do que planejamos. O livro Esmagado, ele tem essa ideia de mostrar para as pessoas que estão lendo o livro de que esses lugares que você se sente esmagado, pressionado, eles não são o fim da sua vida, mas além disso, eles são o começo de algo novo. É legal que o autor ele fala, e ele traz alguns exemplos sobre isso, de que o lugar de esmagamento não é onde acaba a sua vida, mas é onde começa uma nova etapa da sua vida. E de que os melhores momentos da sua vida estão após esses lugares de esmagamento. Eu comprei esse livro com o intuito de ter mais repertório para um projeto que a gente vai lançar agora no segundo semestre, se Deus permitir. Então, eu não estava necessariamente precisando ler essa mensagem, mas para esse projeto ia ser bom ter mais repertório para poder, enfim, produzir. E é um livro que, se você estiver passando por uma situação muito difícil da sua vida, é um livro que se encaixa muito bem nisso. Então é um livro muito bom para você ler nesses casos, mas também para você presentear alguém que esteja passando por alguma dificuldade. Ao longo do vídeo a gente vai entrar em alguns trechos aqui e você vai ver realmente como que isso pode ajudar quem estiver passando por uma situação aí mais delicada, mas é um livro muito bom. E vamos lá, vamos entrar aqui nos aprendizados. Entra na nossa, antes de começar, entra na prateleira de indicações. Eu gosto muito do T.D. Jakes e acabei de ler um outro livro dele também aqui na sequência desse. Então fica a indicação. Se você quiser presentear alguém ou comprar para você, tem o nosso selo aqui do clube de aprovação. Então eu separei aqui, meu povo, 5 assuntos, que esses assuntos eles vão se embasar em trechos do livro para a gente poder conversar um pouco sobre cada um deles. Beleza? Vou só tomar uma água aqui para a gente poder entrar no primeiro. E eu intitulei esse assunto de número 1 como Nosso caminho para os nossos sonhos tomará uma rota que não planejamos. Então quero ler aqui um trecho do autor que eu separei para a gente poder conversar um pouco sobre esse aprendizado, sobre esse assunto de número 1. Abre aspas para o autor. Observei com certa frequência que as rotas para o progresso muitas vezes tomam desvios. Nunca há um caminho reto para o sucesso. Nosso avanço inclui paradas não planejadas que não têm nada a ver com os nossos planos e objetivos. Esses lugares esmagadores parecem que vão nos destruir e nos desviar da jornada que determinamos para o nosso destino.
Fecha aspas. Então, o autor, esse primeiro aprendizado que eu quero trazer aqui é justamente o fato de que o autor observa de que as rotas que levam a gente para o caminho que a gente tanto sonha, elas passam por desvios, elas passam por rotas que a gente não tinha planejado. Eu quero comentar com vocês um pouco sobre esse assunto, porque existe um desconforto muito grande nas pessoas quando algo sai diferente do planejado. A gente se sente mal porque, cara, muitas das pessoas que a gente conhece, até a gente também diversas vezes, a gente tem essa tendência de querer controlar tudo que vai acontecer na nossa vida. É engraçado porque a gente quer controlar tudo que vai estar acontecendo. Então, eu não quero só controlar o que eu vou estar fazendo, mas também o resultado da ação que eu vou estar gerando. E a gente fica com essa ideia de querer controlar tudo ao nosso redor, de querer tudo que as coisas saiam conforme a gente planejou, porque muitas vezes o desconhecido ele nos assusta e a gente tenta evitar o desconhecido. Então é um padrão que a gente encontra em muitas pessoas, esse de que pessoas extremamente controladoras que querem controlar tudo, só que a gente precisa entender que o nosso plano nunca vai sair como planejado. Essa daqui é uma máxima do empreendedorismo. Se você for perguntar para os maiores gestores do mundo, eles vão repetir isso para você, de que aquilo que você coloca dentro do seu plano de negócio, quando ele for colocado na prática, quando ele for confrontado com o mundo de fato, não vai ser exatamente como você planejou, porque existem diversos fatores, o algoritmo do mundo ele é muito grande. Então o nosso plano nunca vai sair como a gente planejou. Tem uma frase de um filósofo contemporâneo que você deve conhecer, chamado Mike Tyson. E ele fala o seguinte, que que todo plano de luta acaba depois que você toma o seu primeiro soco na cara. Então a gente tem que entender isso, cara, e trazer para a nossa realidade que é sim muito importante planejar, só que a gente não pode querer controlar tudo que está ao nosso redor, porque o nosso plano nunca vai sair conforme a gente planejou. E olhar para isso por uma boa perspectiva, agradecer porque os nossos planos não vão sair como a gente planejou, porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. A Bíblia fala lá em Isaías 55, versículo 8, de que como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então a gente tem que agradecer pelo fato de que o nosso caminho vai tomar certos desvios, que as nossas rotas vão tomar outros caminhos, porque os caminhos de Deus, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. A gente tem que agradecer por isso. Entender que temos também que ficar em paz com o fato de que o nosso plano não vai sair como a gente planejou. Por quê? Porque o chamado de Deus para a gente não é para a gente entender tudo, mas sim para a gente confiar sempre. Isso é muito importante, eu vou repetir, de que a gente tem que ficar em paz quando algo não sai como a gente planejou, porque Deus não chama a gente para entender tudo, Deus chama a gente para confiar em todos os momentos. Uma vida com Deus não é uma caminhada de entendimento e controle total, mas sim uma caminhada de confiança, apesar da falta de entendimento. Eu confio mesmo que eu não veja, porque eu sei que aquilo que eu não controlo, Deus está controlando. Tem uma frase maravilhosa do Bill Johnson que ele talvez ilustra isso da melhor maneira possível, que ele fala o seguinte: para alcançar a paz que excede todo o entendimento, será necessário abrir mão da necessidade de entender. Então, para que você tenha paz ao longo do seu caminho, para que você tenha paz ao longo do seu processo, para que você tenha paz, mesmo que os seus planos não aconteçam conforme você desenhou lá atrás, você precisa abrir mão de entender e ter muito forte, cara, na sua mente de que aquilo que você não pode controlar, Deus está controlando por você. Os lugares que a sua mão não alcança, Deus está tomando conta. Então, entender, e aí entra talvez o ponto ápice do autor nesse livro, que ele fala sobre esses desvios de rota, onde a gente acaba caindo nesses lugares de esmagamento. Então você fez um plano, você traçou aquele plano e você começou a caminhar sobre ele. Só que, quando confrontado com a realidade, as coisas não saíram como você planejou e você acabou indo para um caminho ali ruim, numa situação de esmagamento. E aí o autor ele fala justamente sobre isso, sobre existir algo melhor, algo maior, que a gente vai aprofundar
nesses lugares de esmagamento. E se você cair nesses lugares de esmagamento, na verdade você vai, né? Quando você cair, não desesperar. Entender que caminhar com Deus é entender que as nossas histórias sempre vão ter grandes reviravoltas, né? Deus é mestre no plot twist. Muita gente que assiste série aí está entendendo do que eu estou falando. Plot twist, que são as reviravoltas nas histórias, né? Nos roteiros de filmes, de série. E na nossa vida, isso acontece também. Deus é craque em fazer isso, em gerar uma grande reviravolta, e a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver diversos exemplos que mostram isso, diversos exemplos que ilustram isso que eu estou querendo dizer. Histórias na Bíblia de que você vai lendo e você fala, cara, a vida desse cara acabou, esquece, tipo, deve morrer aqui e passar para a próxima. E aí Deus vem com um grande plot twist, com uma grande reviravolta. É a história de José, por exemplo. Você deve conhecer a história de José. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre a história de José, onde José recebe um sonho de Deus, ele ainda com 17 anos, de que ele está num lugar de governo, de autoridade. Mas o que acontece é que seus irmãos, por inveja, vendem ele como escravo. Então, José cai nesse lugar de esmagamento. Ele tinha sonhos, ele talvez tinha planejado na cabeça dele uma rota para conseguir alcançar isso um dia, e o mundo desaba, ele recebe um balde de água fria, ele cai nesse lugar de esmagamento e ele é vendido como escravo. Como escravo, ele consegue exercer as funções muito bem, ele passa a administrar a casa de Potifar, que tinha comprado ele como escravo, e aí depois de uma falsa acusação, ele é preso. Então, ele cai em mais um lugar de esmagamento. Agora ele teve um downgrade, mais um downgrade na sua vida, e agora ele está preso, ele está em cárcere, e ele cai em mais um lugar de esmagamento. E aí Deus vem com um plot twist e coloca ele, eu não vou contar toda a história, assista o nosso vídeo aqui que você vai entender, e Deus coloca ele no lugar de autoridade, no lugar de governo, no lugar como vice-rei do Egito. Então entender que por mais que os seus planos não saiam como você planejou, e você acabe caindo nesse lugar de esmagamento, existe uma reviravolta. Se você confiar, se você tiver paz, se você entender que Deus está controlando todo o seu caminho, existe um plot twist, existe uma reviravolta. E por fim é isso, meu povo, nesse assunto número 1, assim, se eu pudesse fechar com alguma última mensagem sobre essa questão, é para a gente parar de querer entender tudo ao longo do caminho, sabe? Eu passei muito por isso, e aí eu até abro aqui um pouco do meu eu do passado, assim. Eu era muito controlador, cara. Eu queria que tudo saísse conforme eu planejei, e se uma vírgula entrasse na minha história, eu já perdi a paz. Se eu virasse um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, eu já perdi a minha paz. Isso é muito ruim. Então eu entendi que é bom você planejar, mas é bom você dar essa margem de espaço para outras coisas que vão estar acontecendo, coisas que você não pode acabar controlando. E vou fechar aqui esse aprendizado de número 1 com uma passagem que está lá em Provérbios, que fala o seguinte: é o Senhor que dirige os nossos passos, então por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Deus está no comando, Ele está liderando esse barco aí, Ele está com as mãos no volante. Então para de querer entender tudo ao longo do caminho, fique em paz e entenda que por mais que você tenha caído num lugar de esmagamento, Deus não se esqueceu de você e Ele está tomando conta da sua história. Fechou? Então esse aqui é o nosso aprendizado, meu povo, de número 1, cujo título eu dei aqui para ele, de que o nosso caminho para os nossos sonhos tomará uma rota que não planejamos. Espero que você tenha curtido esse aprendizado de número 1. E agora vamos entrar aqui no nosso tópico de número 2. Eu separei 5 assuntos para a gente poder conversar. Quero entrar aqui agora no nosso tópico de número 2, que eu intitulei como os seus piores momentos vão extrair o melhor de você. E aí eu quero abrir aspas para o autor, para a gente entender o que ele traz em relação a isso, e a gente poder conversar um pouco, mergulhar um pouco mais profundo nesse aprendizado. Abrindo aspas aqui, o autor vai escrever o seguinte: de algumas das mais dificuldades que eu... Vamos lá. De algumas das maiores dificuldades que enfrentei, descobri minha pregação mais potente e as mensagens mais significativas. Um não existe sem o outro, se meu propósito for alcançar todo o potencial que Deus me criou para ser. Isso aqui é muito legal, cara. Vou até repetir aqui, ó. Ele fala: de algumas das maiores dificuldades que eu enfrentei, eu descobri a minha pregação mais potente e as mensagens mais significativas. Um não existe sem o outro,
se meu propósito for alcançar todo o potencial que Deus me criou para si. E a gente entender de que os seus piores momentos vão extrair o que tem melhor dentro de você. Esses momentos mais difíceis que a gente acaba passando, eles revelam pra gente coisas sobre nós que a gente nem conhecia. É muito louco porque quando a gente está naquela nossa zona confortável, quando a gente está vivendo ali sem muito empecilho, sem muita dificuldade, a gente cai ali no marasmo, né? A gente cai ali e vai levando a vida na inércia, no famoso deixa a vida me levar, e quando chega o tranco, quando alguma coisa desagradável acontece, quando alguma situação ruim se levanta, aquilo é desconfortável, aquilo não é legal, as pessoas não gostam disso, mas aquilo acaba extraindo de nós coisas que a gente nem conhecia que existiam dentro da gente. E eu separei algumas dessas coisas que eu entendo que acabam sendo mostradas dentro de nós quando isso acontece. O primeiro que eu anotei é que a gente descobre uma força que a gente não sabia que a gente tinha. Então, olha aí para o seu passado e lembra um momento muito difícil que você passou. Cara, você nesse momento descobriu uma força que você nem sabia que você tinha. Aquilo revelou dentro de você algo muito maior do que você podia imaginar que tinha aí dentro. Então, o primeiro ponto que eu vejo de que essas dificuldades trazem pra gente é justamente mostrar pra gente uma força maior do que a gente um dia imaginou que teria. E aí é louco porque vamos fazer uma suposição aqui, né? Vamos supor que isso que você está pensando agora, esse momento difícil que você passou, foi há 3 anos. Agora, volta mais 2 anos, volta 5 anos na sua vida. E imagina que uma pessoa chega para você e fala, fulano, daqui 2 anos vai acontecer isso, isso, isso. É bem provável que você olhasse para essa pessoa e fala, cara, eu desisto, eu aperto aqui, alguém me ouve, eu não vou conseguir superar isso. Mas você foi e você conseguiu superar. Então, esses momentos de adversidade, eles revelam dentro de nós uma força maior do que a gente realmente imaginava que teria. Esses momentos difíceis, eles também revelam, a gente também descobre dons e habilidades que a gente nem sabia que tinha. Cara, quando você está na sua zona confortável ali, você só faz o que tem que fazer. Você fica ali naquilo que você já conhece e você vai fluindo na sua vida a partir daquilo que já é o conhecido, né? Mas quando a dificuldade aparece, irmão, você tem que se reinventar e aí é loucura. Aí você começa a fazer bico, você começa a se reinventar e você começa a descobrir habilidades que você nem sabia que você tinha. Você começa a ter que encontrar uma forma de solucionar aquele problema, sua criatividade aguça e você realmente descobre dons e habilidades dentro de você que você nem sequer sabia que tinha. Então, esses momentos difíceis, eles trazem também esse outro benefício. Esses momentos difíceis, eles também tiram de dentro de nós uma coragem que a gente não sabia que tinha. Quando a gente está na nossa zona confortável ali, aí levando a vida meio que na inércia, é muito difícil você dar um passo além para romper em alguma área. Você está no conforto, cara, você não precisa daquilo e você tem que ser muito intencional para realmente dar um passo além. Mas quando você está nesse momento de dificuldade, cara, você está colado na parede aqui, irmão, você não tem o que fazer, você vai e você rompe, você vai e você dá um passo de coragem, um passo de ousadia que você nem sabia que você era capaz de dar. Então, as adversidades também têm essa beleza por trás de que elas revelam isso dentro da gente também. Os seus piores momentos também fazem você buscar a Deus como você nunca buscou Ele antes. E naturalmente você passa a ter revelações e você passa a ter experiências que você nunca teve antes. Muita gente cai na inércia, cai no marasmo, está com uma vida tranquila e aí, vai no automático, faz uma oração de manhã, uma oração depois de dormir, lê um capítulo da Bíblia e vai levando a vida assim. Aí quando o bicho pega, irmão, você vai e você ajoelha, e você ora, e você faz jejum. Então assim, e naturalmente a consequência disso é que você passe a ter experiências muito maiores com Deus. Então, esses momentos difíceis, eles trazem também esse benefício, eles têm essa beleza por trás. E por fim, que eu anotei aqui, que os seus piores momentos forçam você a ir além dos seus limites. E depois que você consegue ir além desse seu limite, isso passa a ser um novo padrão. Tem muito a ver com esse primeiro tópico que eu trouxe, de você descobrir uma força maior do que você achava que tinha, mas isso engloba talvez algo além, algo a mais.
quando você está num momento de muita dificuldade, esse momento de esmagamento, né, que o autor ele chama, você, de alguma forma, a sua régua ela sobe, você é puxado para um nível a mais, você tem que suportar um peso maior e você passa daquilo. Você encontra uma força que você não sabia que você tinha, você encontra dons e habilidades que você não sabia que você tinha, você tem um ato de coragem que você nem sabia que você conseguiria fazer, e aí isso se torna um novo padrão. Você sai desenvolvida, como se fosse uma atualização ali dentro de você. Então, entendendo que esse segundo assunto é justamente isso, de que os seus piores momentos, eles vão extrair de você o que tem de melhor. Sai algo a mais, sai um suco muito bom. Então, que a gente possa também realmente olhar para cada um desses momentos de dificuldade, de esmagamento que o autor chama, com bons olhos. Por mais que seja desagradável na hora, no final a gente vai receber uma grande recompensa disso, que são essas atualizações interiores que a gente vai tendo aí ao longo do processo. E aí o nosso tópico de número 3, esse foi, né, o nosso segundo tópico aí. O tópico de número 3, meu povo, eu coloquei ele aqui no meio do vídeo, porque foi o tópico que mais mexeu comigo nesse livro. Na verdade, antes de ler o livro, eu sempre dou uma lida nos capítulos, né? Então eu pego o livro, dou aquela abrida básica e eu venho aqui nos capítulos, no índice, e eu vou lendo. Eu gosto de nome de capítulo. Eu acho que quando você quer comprar um livro, é uma ótima forma de você pelo menos entender um pouco do que você vai encontrar ali. E tem até os nomes diferentes de capítulo e tal. E eu fui olhando assim, quando eu me deparei nesse assunto que eu separei agora, eu falei, cara, eu tenho que ler esse livro. Eu tenho que ler esse livro porque esse capítulo me chamou muita atenção. E foi realmente, foi de fato o capítulo que mais mexeu comigo. É o capítulo 4, que se chama Poda não é castigo. Então quero ler aqui com vocês um trecho que eu separei desse capítulo e eu vou entrar e tentar passar para vocês um pouco do insight, da revelação que eu tive lendo isso e dos aprendizados que eu trouxe para a minha vida. Então, como eu falei aqui, assunto 3, capítulo 4, poda não é castigo, e o autor ele fala o seguinte, vamos abrir aspas para ele aqui. Entenda que a diferença entre a poda e a punição está na intenção. É observar por que as pessoas sofrem e não se elas estão sofrendo. Deus não nos poda para nos matar, mas para nos curar. Presta atenção. É a diferença entre experimentar a lâmina de um punhal em um ataque num beco escuro e a lâmina de um bisturi na sala de operações. Deus permite essa poda, assim como um pai amoroso disciplina uma criança para que ela amadureça e alcance todo o seu potencial. Mexeu muito comigo esse capítulo, mexeu muito comigo esse título da diferença de poda e punição, e eu quero conversar com vocês realmente sobre isso. Primeiro, falar de que existe uma forma que a gente enxerga o mundo, mas que muitas vezes ela não é a forma correta de se interpretar a realidade. Sim, a gente muitas vezes interpreta a realidade de uma maneira diferente do que ela deveria ser interpretada. Pensamos que cada momento de dificuldade está diretamente ligado a um erro que cometemos. É tipo uma conta matemática, é uma equação ali que ela está pronta na nossa mente, que é a seguinte: se eu estou passando por algo ruim agora, significa que é uma punição de algo que eu fiz. Então, naturalmente, se eu estou aqui agora num momento também de conforto e tranquilidade, também é resultado de eu ter levado uma vida bem excelente, bem fiel ali aos princípios que eu tinha que cumprir. E não é muito inteligente levar a vida por essa forma, porque isso não é real. Essa matemática, essa lógica de que se eu estou sofrendo agora é punição de algo, e se eu estou vivendo uma vida confortável é recompensa de algo, de uma vida vivida em princípios, em excelência, cara, isso não existe. Tanto vendo pela minha realidade, quanto lendo livros, quando conversando com pessoas que eu me inspiro, isso não é verdade. Uma vida sem dificuldades nunca foi a promessa de Deus para as nossas vidas. Então, o fato de você estar passando por dificuldades não é uma punição de Deus necessariamente. E é legal que ele fala, o autor, né, nessa passagem, sobre a diferença, né, de um bisturi para te curar numa sala de operações e ele, né, numa facada, num ataque no beco.
Deus nunca prometeu para a gente uma vida sem dificuldades. Jesus fala, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus já está falando de que a gente vai ter aflições no mundo. Então, essa lógica, esse raciocínio, essa matemática de que se eu estou passando uma dificuldade, é um erro que eu cometi, isso não faz sentido, porque independente se você estiver indo bem, indo mal, você vai encontrar dificuldades. Eu quero entrar agora mais profundo nisso, que é o seguinte: quanto menos erros você comete, mais você avança e naturalmente mais confrontos você vai encontrar. Fazer o que é certo vai fazer você encontrar desafios ainda maiores, porque o conforto nunca foi o objetivo de Deus para nós. Então entenda o seguinte, preciso entender realmente de fato aquilo que eu quero te falar. Quando você leva uma vida correta, alinhada com o propósito de Deus e fazendo o que tem que ser feito, isso não significa que você vai ter uma vida confortável. O conforto nunca foi um plano de Deus para a vida de ninguém. Quando você está alinhado com Deus, alinhado com o seu propósito, agindo com excelência, não ferindo princípios, caminhando rumo ao objetivo que você tem dentro ali do caminho que Deus te direcionou, sem errar, cara, você vai sim se deparar com dificuldades e desafios. Só que o ponto é, isso vai acontecer porque você está avançando. Então você não vai se deparar com desafios antigos, porque eles já foram vencidos. Você vai se deparar com desafios ainda maiores, porque você está crescendo, porque você está se desenvolvendo. O Chris Vallotton, ele fala que os cães da destruição guardam a porta do nosso destino. Isso significa que o nosso processo, a nossa vida aqui nesse mundo, é basicamente, essa minha analogia, como se fosse um videogame. A gente vive em modo avanço. Deus tem pra gente um lugar, Deus tem pra gente um chamado, Deus tem pra gente, uma missão nessa vida. E pra gente conseguir alcançar essa missão, a gente precisa, como num videogame, ir avançando até conseguir chegar nesse lugar. E realmente o futuro é como se fosse um espaço, é como se você estivesse avançando rumo a esse lugar. Mas cada vez que você avança, você vai ter que passar por dificuldades. É como os chefões do videogame. Então lembra, se você jogou videogame, sabe do que eu estou falando. No final de cada fase você tinha um chefão. E se você não vencesse esse chefão, você tinha que voltar aquela fase toda de novo até chegar no chefão. Mas se você vencesse o chefão, você passava de fase, você continuava caminhando, aí depois você enfrentava um chefão mais difícil. Então eu vejo a nossa vida como essa situação. E aí, trazendo o que o Chris Vallotton ele fala, é basicamente isso. Cada novo lugar que você vai entrar na sua vida, é como se existissem cães da destruição que estão guardando essa porta. Então você vai enfrentar dificuldades, você vai ter embate, você vai ter confronto, mas é porque você está avançando, você está entrando num novo lugar, você está tomando uma nova geografia. Espaço, lugar, geografia que faz parte dessa caminhada para você viver aquilo que Deus tem para você. Então, o ponto central disso aqui é justamente isso, de que poda não é castigo. Você está passando por uma dificuldade, não é sinônimo de castigo. Pode ser que você esteja passando por muitas dificuldades porque você está em modo avanço. E, cara, isso é uma coisa muito complicada, porque a gente não para pensar sobre isso. Às vezes você está fazendo o que você tem que fazer, cara, você está fluindo, você está, cara, seguindo os princípios, você está dando o seu melhor e parece que só piora a sua vida. Entenda de que não é castigo de Deus, que não é punição de Deus, que Deus não se esqueceu de você, que você não está retrocedendo. Significa que você está avançando e que você está enfrentando esses cães para entrar num novo nível. Então, basicamente é isso. E aí, antes de acabar esse tópico, eu quero falar um pouco sobre essa frase específica, né? Poda não é castigo. Lá em João 15, a gente vai ver na Bíblia Jesus falando sobre ele ser a videira e a gente ser os ramos. E ele fala que, eu tenho que lembrar exatamente aqui agora, estou até com a Bíblia aqui, eu posso abrir ela, mas Jesus fala basicamente de que o ramo que não dá fruto, o pai corta e lança no fogo, mas aquele que dá fruto, ele poda para dar mais fruto. Então entenda que se você está dando fruto, você vai ser podado, você vai ser cortado, só que o propósito é outro. Eu fui estudar um pouco sobre essa questão da poda no arborismo, né? Por que uma planta tem que ser podada? Eu não quero entrar aqui porque seria muito longo e tomaria muito tempo, mas assim,
Entenda que para uma árvore crescer de maneira saudável, ela vai ter que ser podada de tempos em tempos. E ser podada implica em diminuir o seu tamanho algumas vezes, implica em machucar ela algumas vezes. Então, talvez você está se perguntando, cara, eu estava tão bem e agora parece que a minha empresa está faturando menos. Pô, eu estava conseguindo ter uma audiência boa aqui no que eu estava fazendo, parece que ela diminuiu. Cara, isso pode ser a poda de Deus para que você dê mais frutos. Uma árvore está crescendo, 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 você olha e você fala, rapaz, como é que está grande, né, o tamanho que ela está, mas o rapaz que toma conta, ele tem que ir lá e cortar, ele tem que podar essa árvore, senão ela vai crescer de forma desproporcional, não vai ser saudável, não vai ficar bonito e no longo prazo vai trazer malefício, tanto para a árvore quanto para as pessoas que estão convivendo ali, né, no lugar onde essa árvore está. Então, ponto final é esse, sabe, meu povo? Isso mexeu muito comigo lendo esse livro. Realmente, eu acho não, né? De tudo que eu li, isso foi o que mais me marcou dentro desse livro, de que poda não é castigo. Busca esse discernimento, sabe? Você vai sempre passar por dificuldade. Foi mal, é um spoiler da vida, isso vai acontecer. Mas aí esse não é o fator principal, não é o ponto principal. O ponto principal é, por que eu estou passando por isso? Eu estou passando por essa dificuldade porque eu estou sendo reprovado? Porque eu estou errando? Porque eu estou vacilando em erros que eu estou sempre cometendo? Aí realmente, aí você está pisando na bola. Mas se você está avançando, se os desafios são outros, se os gigantes são maiores, significa que você está em modo avanço, que você está crescendo e se desenvolvendo. Até falei um pouquinho a mais nisso, porque mexe comigo, sabe, cara? Mexe comigo porque aqui eu busco trazer para vocês aquilo que serve para mim, mas que serve para quem está ao meu redor. Graças a Deus a gente tem aí alcançado bastante jovens aqui em Brasília com o clube e a gente acaba tendo esse contato mais íntimo com alguns, né? Tem alguns ali que eu vejo eles como meus irmãos mais novos, eles vêm, eles me procuram, a gente toma café, eles abrem a vida deles e aí eu vejo que tem muitos padrões, sabe? Situações que vários estão passando, né? Ninguém sabe, né? Eles não sabem entre si, mas eu falo, cara, talvez a minha geração precise ouvir mais sobre isso. E esse é um dos pontos que eu vejo. Então, espero que tenha feito sentido aí para a gente entrar aqui no nosso assunto de número 4, o nosso penúltimo assunto aqui sobre esse vídeo, sobre esse livro, o livro Esmagado. Eu intitulei esse assunto 4 da seguinte maneira: o esmagamento ele não é o fim. Se Deus está te tratando, é porque pretende te usar. É bem bacana também esse aprendizado. E eu vou abrir aspas aqui para o T.D. Jakes, né, para o autor, para a gente também dar prosseguimento aqui. Abre aspas. Você conhece alguém que irá purificar algo que não pretende usar? Se você limpa algo, é porque aquilo é relevante e útil. Como resultado, seu esmagamento não pode ser o fim, porque Deus purificaria você se não pretendesse usá-lo. Seu esmagamento não é nada mais do que o começo de um processo de transformação que revelará ao mundo quem você realmente é. E eu acho isso muito legal, sabe? Porque quantas pessoas não passaram por um momento de dificuldade, por esse momento de esmagamento, olharam e falaram, bicho, acho que chegou minha hora, acho que esse é meu fim, eu não vejo como sair. E eu falo isso de causa própria, porque eu passei por depressão por 2 anos. E chega numa hora, cara, quando a gente passa por algumas situações dessa, talvez você vai ouvir isso e você vai lembrar de alguma coisa que você passou, de que você se vê, cara, completamente sem saída. Você olha pra frente, você olha pros lados, tipo, você não vê nenhuma porta para você tentar abrir. Você não tem o que fazer. E aí eu gosto de brincar, né, de que são aqueles momentos que a única saída é pro alto. É você orar e Deus vir e intervir na sua realidade. Então, é realmente muito complicado e muita gente passa por esses processos de esmagamento, como o autor chama. Cara, olha ao redor assim e fala, bicho, não tem como melhorar isso aqui, não tem como eu sair dessa, agora lascou. Eu me senti assim muitas vezes quando eu passei por depressão. Então, esse tópico ele fala muito sobre isso, sobre entender que o esmagamento ele não é o fim, mas ele é o começo para algo novo. E pensa no processo da fabricação de vinho. Talvez a uva, na perspectiva da uva, ela vai entrar na prensa, ela vai falar, cara, esse é meu fim.
Só que esse processo de fabricação do vinho, esse processo de esmagamento da uva, vai fazer com que aquela uva que vale ali, cara, cada uvinha vale poucos centavos, se tornar um vinho extremamente valioso. Olha para o supermercado, qual foi a uva mais cara que você encontrou? Talvez você vai encontrar uma uva aí, dependendo de onde você mora, um cacho de uva aí de 20, 15, 30 reais, não vai passar disso. Agora pensa o vinho. Cara, você vai encontrar vinho de 200 reais, 500 reais, 1.000 reais, sei lá, 50 mil reais. Eu não tomo vinho, não sei os preços, mas eu sei que tem uns vinhos muito caros. Você vai encontrar vinho muito caro. Então entenda que a uva, antes de passar pelo processo de esmagamento dela, o máximo que ela pode valer é 30 reais. A uva, depois de passar por esse processo de esmagamento, de ser tratada, de ser modificada, ela pode chegar a valer 300 reais, 500 reais, 1.000 reais, 20 mil reais. Então, da perspectiva da uva naquele momento, ela pode pensar e falar, putz, esse é o meu fim. Mas aquilo não é o fim. Aquilo é um processo que vai transformar ela em algo mais valioso. Então, entenda que esses processos de esmagamento, realmente de tratamento de Deus, eles são necessários porque se você quer ser usado por Deus para viver uma realidade maior, você tem que permitir ser tratado, né, pelo Criador. Para algo novo nascer e algo novo melhor surgir, o velho tem que morrer. É muito simbólico a ressurreição de Cristo. Eu não vou entrar aqui dele levar os pecados, enfim, todo mundo sabe disso, o que Cristo fez na cruz. Mas eu vejo que tem um ponto muito simbólico que é, para algo novo surgir, algo precisa morrer. Sabe? Então o que a gente precisa entender é que para algo novo surgir na nossa vida, algo velho vai ter que morrer. E essa morte ela é muito dolorosa. Aqueles 3 dias de sexta a domingo de manhã foi muito doloroso. Os discípulos estavam incrédulos, todo mundo sofreu. Eu fico imaginando o discípulo amado, Maria Madalena nos pés da cruz, como que foi doído para aquelas pessoas que amavam Jesus. Então, esse processo de morte, e agora trazendo para as nossas vidas, esse processo de ter que algo morrer dentro da gente ser tratado por Deus, é muito doloroso. Só que depois desse processo de morte, algo novo nasce, e aí vem a ressurreição. E aí, cara, depois de 2000 anos, estamos aqui felizes, sorrindo, porque através da morte e ressurreição, a gente hoje tem acesso à vida eterna, a gente tem acesso à graça, e a nossa vida é transformada e alcançada. Então, assim, para algo novo surgir na nossa vida, algo velho tem que morrer. E esse processo de morte é esse processo de tratamento de Deus. É esse processo onde Deus tratando você para poder usar você e colocar algo novo. Então, passe por isso. O tempo que eu tive depressão foi esse meu processo de morte, de coisas tendo que morrer. Dói pra caramba, mas vale a pena no final. E do outro lado, você entende que Deus te tratou daquela forma para que Ele pudesse te usar realmente, de fato, ali depois. E o tópico de número 5, meu povo, nosso último tópico, eu intitulei ele de... na verdade, não intitulei ele, né? Eu só coloquei aqui sobre o que ele fala, que é a ansiedade para receber aquilo que você tanto deseja. A gente vive hoje a era mais doente emocional da história, né? A era mais ansiosa e a era mais imediatista também. A era com menos paciência que tem. Então, esse tópico aqui é muito importante para você, porque eu tenho certeza que você já se sentiu ansioso e você já se sentiu triste alguma vez porque aquilo que você tanto esperava receber de Deus demorou para acontecer. Quero abrir aspas aqui para o T.D. Jakes, né, para o nosso autor, para dizer aqui o que ele fala e a gente poder entrar aqui nos nossos aprendizados. Abre aspas, depois de tomar um gole d'água aqui. Vamos lá, abre aspas. Você já desejou algo por tanto tempo que concluiu por si mesmo que isso nunca iria acontecer? Entenda que o mestre não está interessado em torturar os seus filhos por meio de atrasos. Pelo contrário, Deus esconde tesouros até que possamos lidar com eles. Vamos se atentar aqui a essa primeira frase?
Abre aspas. Você já desejou algo por tanto tempo que concluiu por si mesmo que isso nunca iria acontecer? Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? De você ficar ansioso, de você ficar decepcionado, de você ficar frustrado, de você ficar com uma expectativa muito grande e depois você se frustra porque aquilo não acontece. Quem nunca passou por isso? De ter sonhos, de ter objetivos, de ter metas e você está pegando fogo e falando, cara, vai acontecer, gerando muita expectativa e aquilo não acontece. Quem nunca passou por ansiedade, frustração e decepção? Só que o ponto é, eu quero virar um pouco o prisma pelo qual a gente vai olhar essas situações da nossa vida. Se tudo isso que você deseja receber, que você pede para Deus, pega a sua lista de desejos aí, né? Se tudo isso que você pede para Deus, se você recebesse hoje, qual seria o resultado disso? Eu vou repetir. Se você hoje recebesse de Deus todos os pedidos que você pede para Ele, qual seria o resultado disso? Você estaria pronto para lidar com isso? Estava conversando com um rapaz do clube, tem um tempo isso, e ele falou comigo o seguinte, ele falou, cara, fiquei pensando aqui, talvez se os caras que eu admiro chegassem para mim e falassem, ó, tá aqui, a minha empresa é tua, eu vou passar meu contrato social para você, toma conta. Talvez eu quebrasse a empresa em um mês, porque eu não ia conseguir gerir tudo aquilo que tem que ser gerido na empresa desses caras, eu não tenho ainda capacidade para administrar isso, e se eu fosse presenteado com isso, aquilo ia ser um pesadelo para mim. E fala muito sobre isso, sabe? Eu amo pessoas que sonham, eu sou um sonhador e eu vou sempre incentivar as pessoas a sonhar, mas a gente tem também que ter um pouco de sabedoria e humildade de reconhecer de que muitos dos sonhos que a gente tem, se a gente recebesse hoje, a gente não ia estar pronto ainda para conseguir administrar isso. E a gente pede e esquece do quê? De se preparar. Isso é complicado. Então faz um mergulho interior aí e começa a fazer uma análise. Será que você estaria pronto para lidar com o peso, com a responsabilidade em receber aquilo que você tanto pede para Deus? E entender também de que a maior frustração não é essa frustração de eu querer algo e não receber. Muita gente vive frustrado, como eu falei, porque fica pedindo as coisas para Deus e aquilo não acontece e acha que essa é a maior frustração do mundo, mas essa não é. A maior frustração de todas é quando você recebe algo de Deus, mas você não está pronto para aquilo e você vê aquilo que você recebeu indo embora das suas mãos. Essa é a situação mais frustrante que você pode ter. Então agradeça a Deus por Ele não ter te dado ainda aquilo que você tanto pede. Porque pode ser que se você recebesse aquilo hoje, você ia viver essa frustração de receber, não ser capaz de administrar, não ser capaz de suportar o peso e ver aquilo que você tanto pedia, que você tanto sonhava, saindo, escapando das suas mãos e ter que viver isso com o resto da sua vida. Então, não coloca a sua preocupação em quando vai acontecer. Coloca a sua preocupação se você vai estar pronto quando acontecer. Não coloca a sua preocupação, vou repetir isso aqui. Não coloca a sua preocupação quando vai acontecer. Cara, isso não adianta de nada. Coloca a sua preocupação se você vai estar pronto para quando receber. E tenha a humildade de reconhecer de que talvez tenha muita coisa que você precisa desenvolver ainda. Muitas habilidades que você precisa desenvolver, um caráter que precisa ser forjado ainda, uma estrutura interior que precisa ser desenvolvida, uma maturidade que você precisa ganhar. Então, busque a Deus o que você precisa desenvolver para que você esteja capaz, esteja apto para receber o que Ele tem para te entregar. Fechou, meu povo? Então é isso. Temos aí mais um vídeo no nosso canal. Livro de hoje, o livro Esmagado, de T.D. Jakes. Se você não nos segue lá no Instagram, siga @clube77, como está aqui no canal. E se você não faz parte do clube, dá para se inscrever, inscrições abertas no Clube 77, nosso clube do livro, presencial e online, para que você possa ler livros junto com a gente e ter conversas profundas como essa de hoje, como esse vídeo, você poder participar, dar sua opinião, dar sua contribuição e também mais do que isso, se conectar com essa gente nova, fazer novas conexões.
Fechou, meu povo? É uma alegria estar com vocês aqui, mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!